Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, lá dentro do meu coração, chegou a hora da gente construir a paz. ninguém suporta mais o desamor. Olha, agora nós teremos Renato Machado, esposo da nossa querida Thelma, e às 20 horas nós teremos nosso querido irmão Edilson, com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Tá bom? Viviane, seja bem-vinda. Creuza. Anjos, eita, anjos de nada. Liberdade. Pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Oi, Viviane. Às 17 horas nós tivemos o nosso querido Júlio César. Agora nós teremos Renato Machado. E às 20 horas teremos o nosso querido irmão Edilson, Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. A nossa casa de amor, a nossa casa que acolhe, a nossa casa que legitimamente representa Jesus. Em tempos de pandemia, estamos sempre juntos. Fizemos o possível para que não nos afastássemos, para que juntos estivéssemos nessa harmonia, nessa sintonia, levando o Evangelho de Jesus, levando o Espiritismo Consolador a todos os nossos irmãos, a todas as criaturas. A maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E Jesus convidou Francisco de Assis dizendo: leva o meu evangelho às criaturas, se for preciso, usa palavras. Então precisamos nos comportar, precisamos ser tal e qual nos ensina o evangelho. Mas enquanto isso não conseguimos, estamos aqui falando do evangelho de Jesus, e enquanto isso vamos caminhando a fim de que possamos nos melhorar, nos transformarmos em verdadeiros cristãos, levando o Evangelho de Jesus aos 4 cantos do mundo, em atitudes, porque o mundo precisa de atitudes de amor, de comportamento de amor, de atitudes no bem, tentando construir a paz, fazendo o possível para construir a paz, promovendo o bem, paz pela paz, pela justiça, pelas florestas, pelas crianças, pela coragem de mudar. Boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. Seja bem-vinda, Andréa, seja bem-vinda, Adriana. Daqui a pouco o seu Renato entra, a fim de que nós possamos dar início às nossas atividades. Seu Renato, já estamos aqui, viu? Vamos fazer a leitura do Evangelho. Uma mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1862. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, mas o Senhor lhes dirá:
Por que implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. Andréia, querida, Tatiane, querida, seja sempre bem-vinda. Seu Renato, já estamos aqui. Gente, eu estou no Lar Abrigo Espírita do Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, né? Porque eu estou estranhando que o seu Renato não chegou ainda. Eu já avisei, viu? Creuza, Anjos, Andréa, Viviane, Genivaldo. Estamos aqui, viu? Estamos aqui já aguardando que o seu Renato chegue. Viu, seu Renato? Seu Renato, seja bem-vindo, venha fazer a sua palestra maravilhosa. A última vez que o senhor veio, o senhor trouxe seu menino para tocando maravilhosamente, divinamente bem. Foi fantástico. Assim seja. Está. Mari, cantora, Mari. Ô, Mari, que saudade de você cantando, querida. Vamos marcar, Mari, uma live musical essa semana, se puder, dependendo do nosso querido Léo, não é? Ele aniversariou essa semana, parabéns para ele, parabéns para Elisângela também, que aniversariou, parabéns para todos os aniversariantes do mês e parabéns também por aqueles que conscienciosamente buscaram cuidar de fazer exame da sua próstata. Nós estamos no Novembro Azul, é importante que nós nos cuidemos, viu? Que os homens se cuidem nesse momento, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Vamos lá, seu Renato, cadê o senhor, seu Renato? Acho que ele não tá conseguindo entrar, gente. Eu vi, menina, você foi pra Serra, que coisa linda, que lugar lindo, não é? Você estava, que lugar maravilhoso, é preciso coragem, quem me dera ter força nas pernas, nos braços, pra ver, estar em contato tão próximo da natureza. Quem pode, aproveite, porque é maravilhoso. Antes que nós, homens, acabemos com ela, precisamos amar a natureza, amar os animais, cuidar dos rios, das nossas nascentes, dos nossos rios, das nossas matas. Precisamos cuidar. Vamos sim, vamos sim. Essa semana você tem médico, pronto, vamos sim. Vamos marcar na próxima. Qual o dia que seria melhor, Mari? Na sexta? É melhor para você na sexta-feira? Porque pode ser naquele horário das 17 horas, viu? Para não atrapalhar e a gente fazer. Na verdade, a gente faz no horário que der certo para vocês, viu? Depois das 4, a gente faz no horário que der certo para vocês, por causa do meu trabalho, tá bom? Pode ser à noite, como for, isso, na sexta, ótimo, na próxima sexta, semana que vem, às 17, muito bem, compreendi, ótimo, perfeito, vamos fazer sim. Pronto, gente, tá marcado, viu?
Não entendi. Cadê seu Renato? Seu Renato, venha fazer a sua palestra. Gente, eu estou no Lar Abrigo, não é? Porque eu me atrapalho, de repente eu não tenho entrada, não entrei no Lar Abrigo, estou no meu pessoal e aí eu atrapalho, né? Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Ah, que bom. Obrigada, querida Andréa. Tá marcado, gente, vamos divulgar, viu? Na próxima sexta, dessa que vem a 8. Obrigada, Andréa, por me confortar. Pensei que eu estivesse toda errada. Vamos, na próxima sexta, dessa que vem a 8, nós estaremos fazendo a nossa live musical com a nossa querida Mari e Léo e Mari. Nessa mesma ordem, viu? E às 20 horas nós teremos o nosso irmão Edilson, viu? Com o estudo sistematizado da doutrina espírita, às 20 horas. Tá bom? E sábado... Não, pronto, vamos com calma. Olha, Gozita lá, chegou, entrou, que bom. Só tá faltando o seu Renato, não entendi o que tá acontecendo. Jane entrou... Sexta, quinta teremos o estudo do Evangelho. Thelma, querida, eu convidar no seu, vou convidar, viu, Thelma? Thelma entrou! Amiga querida, vou convidá-la já, viu? Agora mesmo. Amanhã teremos o estudo do Evangelho, aprofundado às 19 horas com o nosso irmão Edilson. Sábado nós teremos a nossa querida Stephanie Loureiro. Tá bem? Nossa querida Thelma, na próxima quarta-feira, viu? Thelma, a esposa de seu Renato, ela estará conosco na próxima quarta-feira. Nesse mesmo horário, às 19 horas, viu, gente? Eu vou estar divulgando para que a gente não esqueça. É porque é tanto cartaz que pode confundir vocês. Eu prefiro estar dizendo assim, sabe? Sandra, Petrônio, sejam bem-vindos. Que maravilha. Que maravilha poder estar com vocês, viu? É uma alegria. Thelma, você quer me fazer o convite? Eu acho que vai ser mais fácil você me fazendo o convite, querida. Catiane, o pessoal tá chegando, adoro. Vamos, Thelma, faça você o convite que eu aceito. Eu acho que fica mais fácil. Querida, aí. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Ah, seu Renato Machado Filho entrou também. Muito bem! Boa noite. Chegou, seu Renato! Boa noite! Seu Renato, o senhor está meio de banda, de cabeça para baixo. Ajeita o senhor aí. É o jeito do telefone. Ajeita. Agora, seu Renato. Muito bem. Esse é o Ariano Suassuna de Aracaju. É o nosso Ariano Suassuna. Quem não conhece, seu Renato. Ave Maria, é bom demais. Ariano Suassuna, você está me levando às alturas. Mas é verdade. É o nosso Ariano Suassuna. Seu Renato, eu já fiz a leitura do Evangelho, os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora. Não, os obreiros do Senhor. E agora já vou passar a palavra para o senhor, viu? Assim, fazendo uma prece breve, para não perder tempo, porque às 20 horas nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Agora, pronto, tá ótimo agora, viu? Então eu vou dizer assim: Senhor de misericórdia, cuida do nosso irmão. Somos gratos pela oportunidade de tê-lo conosco, trazendo esses ensinamentos de uma forma tão leve, tão tranquila, tão harmonizada. Que ele seja bem-vindo e que ele se sinta próximo aos nossos corações, que ele sinta a nossa energia de paz e de amor. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver de muita paz, de muita luz. Sinta essa energia de paz, seu Renato, e fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a mensagem cristã. Por quê? Porque a missão, Jesus veio para cá com a missão de encaminhar a humanidade ao bem. Vamos voltar. 2000 anos atrás, nós éramos mais ou menos primitivos, vamos dizer assim, quase como índio. Então,
se você fizesse qualquer coisa, não tinha uma lei assim muito forte, era mais olho por olho, dente por dente. Tanto é que o Antigo Testamento, que vocês leem em qualquer livro, e a ira de Deus se espalhou sobre a terra. Então estava aquele negócio de ira demais, e o pessoal obedecia por medo. Aí Jesus disse, é hora de eu ir lá para mostrar que a situação não é assim tão ruim. Se Deus é perfeito, Deus não pode ser uma criatura, um ser que coloque raiva, coloque medo, coloque vingança no coração das pessoas. Então, Jesus veio para encaminhar a humanidade ao bem. E o que é que ele trouxe para nos encaminhar ao bem? A lei do amor. E aí ele tentou, nos breves 3 anos que ele peregrinou, ele tentou colocar a lei do amor, e isso foi, como é que a gente pode dizer, coroado com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele explicou tudo ali. É só ler o 4 a 6 de Mateus. Tudo que precisa está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é tão interessante que Gandhi disse, se todos os livros da Terra se perdessem e só sobrasse o Sertão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Vejam vocês, quem disse isso não fomos nós, foi Gandhi, que professava outro tipo de religião, religião lá do Oriente. Então, quando Jesus veio, mostrou que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Por quê? Porque as pessoas que receberam os ensinamentos e que depois foram os responsáveis por espalhar esses ensinamentos ao redor do mundo, principalmente porque, na época, o povo de Israel era subjugado pelo Império Romano, então eles poderiam viajar à vontade, ou presos mesmo, dentro do Império Romano, que era o maior império do mundo. Eles começaram a ensinar, depois que Jesus desencarnou, eles começaram a ensinar dentro do próprio Império Romano, isto é, dentro da 90% da humanidade daquela época. E a humanidade estava em condições de receber aquele ensinamento. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque quem foram os apóstolos de Jesus? Uma grande maioria de pescadores, de pessoas humildes. E um douto, porque era um cobrador de impostos, era Mateus, o nome dele era Levi, era a pessoa mais culta, e um comerciante, que era o Judas. Judas só pensava em dinheiro. Era, inclusive, o homem que fazia toda a parte de contabilidade. Era o tesoureiro dos apóstolos. Então, o que é que aconteceu? Esse pessoal começou a receber os ensinamentos de Jesus e aprendeu. Jesus não falava tão fácil, mas também não falava difícil. E essas pessoas aprenderam por quê? Porque eles ouviram com o coração. Ao ouvir com o coração, a coisa modifica completamente. Você não ouve os ensinamentos, você sente o bem, o amor, os ensinamentos penetrando em todo o seu espírito. E aí, o que aconteceu foi que esses humildes pescadores começaram a receber aqueles ensinamentos. Mas, como todos nós, eles não eram pessoas seguras. Então, eles ficavam com medo. Tanto é que uma vez chegaram para ele, cura meu filho. E eles correram e foram atrás de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, tem um bocado de espírito ruim ali. Ele fez, até quando estarei aqui para acudir vocês que não têm fé? Se tivessem fé como uma semente de mostarda, que é uma coisa bem pequenininha, vocês fariam qualquer coisa. E quando Jesus expulsou os espíritos que estavam obsidiando, eram muitos. Tanto é que ele disse, eu sou uma multidão de espíritos. E o que é que aconteceu? No dia que eles ficaram sem Jesus, eles começaram a confiar neles mesmos. Por quê? Porque aquele ensinamento foi entrando e tomando conta deles, até que eles tiveram
prontos para usá-lo. E aí Pedro, Tiago e outros apóstolos fizeram muitas curas, fizeram uma série de coisas que não tinham coragem e tinham medo de fazer. Vejam que uma coisa tão interessante que uma hora eles estavam no lago de Genezaré, pescando, e viram Jesus. E Jesus começou a andar sobre as águas. E Pedro ficou tão entusiasmado, saiu correndo atrás dele, desceu do barco e saiu correndo por cima das águas. Quando chegou no meio do caminho, eu estou no meio das águas. Aí afundou. Jesus veio e puxou ele. Por quê? Porque a fé era tão grande que ele foi. Quando ele voltou a ser um simples terráqueo, uma simples pessoa que não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. Mas aquilo aconteceu porque ele tinha fé. E a fé move montanhas. A gente consegue fazer. Hoje já se sabe que você flutuar não é uma coisa do outro mundo, não é nenhum milagre. Inclusive, nós tínhamos um seriado de televisão, uma noviça que vivia voando. Por quê? Porque essas coisas acontecem lá no Oriente, eles meditam tanto que eles acabam levitando. A nossa mente é quem faz o nosso milagre. E a gente não pode acreditar que existem milagres. Sabe por quê? Porque milagre só quem faz é Deus. Jesus não faz milagre, só quem faz milagre é Deus. E Deus não nos trouxe aqui para nem fazer milagre, nem que a gente faça milagre. Ele nos trouxe aqui para nós aprendermos como fazer as coisas. E as coisas são feitas com o quê? Qual foi o instrumento que Deus nos deu? A ciência. Aí o homem chegou, fez assim com duas pedras, faiscou, aí ele descobriu o fogo. E assim foi. Ele viu uma pedra rolando montanha abaixo, aí botou num determinado local, aí viu que era uma roda. Aí ele viu que se arredondasse mais, ficaria melhor. E ficando melhor, ele teria mais facilidade em andar. Então, tudo isso começou, claro, na observação. E essa observação você começa a entender o funcionamento das coisas, e esse funcionamento nos dá a condição de aprender a ciência. Como é que Isaac Newton descobriu a lei da gravidade? Ele era meio preguiçoso, sabe? Rico, forte. Aí estava lá debaixo de uma maçã, um pé de maçã, deitado, pensando na vida, uma maçã caiu na testa dele. Se fosse um coco, ele quebrava a cabeça e morria, né? Mas era uma maçã. Ele disse, por que a maçã caiu? Aí ficou pensando. Ah, é porque alguma força puxou, lei da gravidade. Aí ele não tinha o que fazer. Claro, ele estudava matemática e tal, mas ele não tinha o que fazer. Ele observava, e ao observar, viu isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Só que alguns são escolhidos para nos dar as coisas. Alguns fazem, outros falham. Como Júlio César. Júlio César consolidou o Império Romano. Como Alexandre o Grande da Macedônia, consolidou o Império Macedônico. Como Napoleão Bonaparte fez uma falha incrível, porque Napoleão veio para quê? Ele não veio para ser conquistador. Ele veio para nos dar a noção de administração pública. E aí ele falhou redondamente. Então, eu vim para alguma coisa. Eu posso ter falhado numa coisa, mas eu estou indo para outra coisa. Para fazer alguma coisa. Ou posso, numa próxima encarnação, eu ser o escolhido para fazer aquilo. Todos nós temos capacidade, mas só um vai fazer. Claro, senão todo mundo faz. Quem foi que fez a lei da evolução? Charles Darwin. Mentira. 2 anos antes foi publicado a Gênese, e toda a lei da evolução estava lá. Kardec não fez nada com a ciência. Kardec apenas conversou com os espíritos, e os espíritos deram. Mas Charles Darwin já tinha tudo aquilo pronto. Que Charles Darwin foi, estudou, pesquisou, observou, até que chegou tudo aquilo. E na hora que ele foi publicar, outro já tinha publicado. Aí conversaram, juntaram e
aumentaram as observações de um com o outro. Então, a gente tem que ver que Deus nos deu todos os instrumentos. E Jesus nos trouxe o maior instrumento de todos, que é o amor. A lei do amor é quem vai nos deixar iguais. Porque com a ciência nós vamos aprender a produzir, nós vamos aprender a dar as condições a todo mundo de melhor viver. Vejam vocês, começamos vivendo debaixo de uma árvore, de uma caverna, matava um bicho para tirar o pelo e no inverno você não morrer de frio. Hoje nós vivemos em casas confortáveis. Quer dizer, o homem na engenharia, ele descobriu que ele pode fazer alguma coisa. Ele pode dar o conforto. Não pode dar conforto também demais não, porque senão dá preguiça. Tem isso. E às vezes a gente fica muito preguiçoso por excesso de conforto. Então, o conforto tem que ser relativo. Mas nós vamos aprendendo. E a comida como é? Vejam que na Idade Média, antigamente, eu produzia arroz. E Lenói produzia feijão. Eu tinha arroz demais, e Lenói tem feijão demais. Lenói, você quer arroz? Quero. Troca por feijão. Então eu tinha feijão e arroz em casa e Lenói também. E a gente saía trocando o que a gente produzia com os outros. O nome disso é escambo. Com isso foi se criando o quê? O comércio. E o que é que acontecia? As pessoas que produzem levam para um canto, nesse canto há uma troca. Para evitar e dar um valor a tudo, foi inventado o dinheiro. Que no começo, sabe o que era? O sal. Você comprava as outras coisas com sal. Hoje o sal é só um condimento, mas já foi dinheiro. As legiões romanas eram pagas com sal. Sal era uma coisa grande na época. Então, a lei de Deus é exatamente isso. Jesus nos trouxe e nos ensinou a praticá-la. E quais foram essas leis? Bom, os 10 mandamentos são 10, mas eu prefiro só um. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse, esse é o primeiro mandamento, esse é o segundo, que é igual ao primeiro. Tão importante quanto amar. Se você amar, o que é que vai acontecer? Você vai amar a todos. A todos você vai ter que perdoar. Você não vai poder chegar e condenar as pessoas. Você tem que perdoar. Você vai servir a todos. Porque ao servir aos outros, será servido. Quando necessário. Não é chegar, olha, me sirvam. Não, você vai servir. Alguém está precisando, você serve. Quando você está precisando, alguém lhe vê e lhe serve. E você não pode excluir ninguém. Todos são iguais. Todos têm necessidades. E todos têm condição de ajudar na necessidade dos outros. Eu, por exemplo, eu fiz uma matéria chamada Economia. O que é economia? Economia, o que Deus nos colocou como a ciência econômica é dizer, olhe, as necessidades humanas são de comer, mas a gente produz pouco e tem muita gente para comer. Então, o que é que vai fazer? Vamos dividir. Então, você gosta mais disso, então, e você daquilo. Então, você distribui da melhor maneira os bens, os alimentos, roupa, tudo que você tem, de acordo com a necessidade do povo. Você não vai dar uma geladeira lá no Polo Norte, para o pinguim, para o esquimó. Nem vai dar um aquecedor aqui do Nordeste. Quem é que quer um aquecedor? Se eu disser que no Nordeste não quer aquecedor, Ariano Suassuna me mata, né? Então, a distribuição é exatamente isso. Deus nos deu essa condição de dividir o nosso conhecimento em várias ciências e cada um faz sua parte. E todas elas são importantes. Porque se faltou uma, falta alguma coisa. Inclusive fazem piada. Eu já vi precisar de tudo, mas nunca vi precisar de um artista. Realmente, a gente pode passar sem um artista, mas se a gente passa sem um artista, e aquela música linda que a gente precisa ouvir para relaxar. E aquele cidadão que escreve para que nós possamos aprender, que interpreta de uma maneira melhor para a gente aprender.
Jesus, naquela época, não existia faculdade, não existia escolas, existia, vamos dizer assim, em termos de ciência, uma ignorância. As pessoas ignoravam grandes conhecimentos. E o que é que Jesus fez? Começou a explicar tudo por parábolas. Ele contava uma historinha, todo mundo entendia. Por quê? Porque Jesus tinha a concepção da entrada do que ele precisava, da lei do amor, nos nossos corações. Então, ele contava a parábola, a gente entendia como é que funcionava. E ninguém precisava ficar pensando como PhD, como pessoa estudada, não. E aí, hoje, o que é que dizem de nós espíritas? É uma religião de pessoas estudiosas? Não. De pessoas que têm nível superior? Não. Não. Se a gente for para a periferia, a gente vai encontrar muita gente espírita. Se vocês quiserem, vão em São Cristóvão. Um casal amigo nosso que fez um centro espírita dentro de uma palafita. Pescadores. Passaram 2 anos, até que todo mundo começou a apoiar eles. E eles apoiam, trabalham lá. Trabalham melhor do que muita gente que trabalha aqui em outros centros maiores, pessoas que têm mais capacidade. Por quê? Porque a nossa doutrina é a doutrina de amor. Na hora que o amor penetra no coração de alguém, a gente abraça e pronto, vai seguir a lei que Jesus nos deixou. E é esse. Aí você vem, Jesus fez uma série de coisas interessantes. Transformou água em vinho, deu vida ao filho da viúva de Naim, fez cego enxergar, surdos ouvir e coxos andarem. Peraí, isso não é milagre, não? Não. Quantas pessoas nascem com problema e vão crescendo e os problemas desaparecem? Quantas pessoas nascem com alergias, com asma, quando chega na idade adulta, não tem mais asma? Está vendo? Por quê? Porque aquilo veio por um tempo. Então, Jesus sabia exatamente o tempo. E aí ele fazia esses supostos milagres. Não eram milagres. Eram mostrando às pessoas que as pessoas estavam numa nova fase da vida e que tinham que dar valor àquilo. O cego não via nada. Quando passou a ver, o que é que aconteceu? O cego começou a ter uma nova concepção de vida. E aí ele vai dar valor ao que ele vê, ao que ele enxerga. E ele vai fazer uma coisa boa. Pode até fazer mal. Aí a gente também é falível, minha gente. Ninguém é perfeito. Então, a gente vai aprendendo a cada encarnação. O segundo mandamento, eu até tinha esquecido, não tomar seu santo nome em vão. Se você ama, você não toma o nome de ninguém, quanto mais o nome de Deus em vão. Com fé em Deus, você não vai conseguir isso. Por quê? E Deus vai fazer mal a ninguém, por Nossa Senhora. E você colocar o nome de Deus em vão. Se eu disser com fé em fulano de tal, se você não vai passar, eu já estou fazendo errado, imagine o nome de Deus. Guardar domingos e dias de festa. Você tem que guardar um dia de descanso. O dia de descanso não significa que você não faça o bem. Você vai descansar do trabalho. Por quê? Para reparar suas forças, você está dentro de um corpo que cansa. Você repara suas forças. Mas tem gente... O que é que fizeram com Jesus? Como Jesus curava dia de sábado, não pode, porque não pode fazer nada dia de sábado. Você pode fazer o bem, pode amar quem você quiser todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem problema nenhum. É isso que ele quer. Que você cultive esse amor no coração. Mas não podemos ser radicais. Mas o corpo tem que descansar. Tá, o corpo tem que descansar, então vamos descansar. Honrar pai e mãe. Quem ama, já honra todo mundo. Imagine pai e mãe, que são aquelas duas criaturas que nos recebem para nos encaminhar nessa encarnação. Nós temos que honrar. Porque são pessoas que, bem ou mal, elas nos dão tudo aquilo que a gente recebe no início da nossa vida para poder repassar para os outros. Aqueles ensinamentos que eles receberam,
aquilo que eles tentam fazer e muitas vezes não conseguem, jogam em cima da gente e sonham que nós sejamos perfeitos, coisa que eles não foram. Coisa que a gente também faz com os filhos, para que os filhos sejam perfeitos, coisa que nós não fomos. Mas nós somos pessoas que estamos à procura, nós somos espíritas, minha gente. O espírita não quer ser perfeito, o espírita procura a perfeição. E cada vez que faz uma coisa, a gente sabe que está faltando mais duas. E vai ser isso para o resto da eternidade, não é para o resto dessa vida, não, é para o resto da eternidade. Por quê? Porque nós jamais vamos deixar de querer progredir. Nós somos espíritas. Essa chama entrou no nosso espírito e adeus, nós estamos perdidos, não tem mais para onde correr. É uma doença incurável, graças a Deus. Quinto mandamento, não matar. Você não pode matar. Então, aí você diz, não pode matar. Porque você não mata ninguém. E quem é que eu vou matar? Se eu tentar matar alguém, eu vou matar um corpo. Se você for católico, diz que a alma é imortal. For para os evangélicos, a alma é imortal. For para, não sei, a alma é imortal. E como é que você vai matar? Então você mata um corpo. O que é que se mata? Se mata o que está aqui neste mundo. Planta, animais, são os corpos dos animais. As plantas que são os corpos das plantas, que é caule, corola, sei lá, galho. Então, você mata corpo, você não mata o espírito. Suicídio é a mesma coisa, você não pode matar. Eu não posso me matar, eu mato meu corpo, mas eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu não vou ficar melhor nem pior porque eu vou morrer agora. Eu tenho um ataque de coração e morro. Não vou ficar nem melhor nem pior, vou ficar igualzinho. Só que eu vou ter um susto quando acordar do outro lado e eu estou aqui. Não sei o que. Não, meu filho, eu não sou seu tio, não. Eu sou São Pedro. Você já está do lado de cá. Então, eu já sei que estou lá. Eu tenho que me preparar para voltar para cá e, numa próxima encarnação, eu melhorar. Mas eu tenho que... Eu não vou morrer. Eu vou apenas usar vários e vários corpos para crescer e progredir, moral e espiritualmente. Então, tem uma coisa que pouca gente fala, o não matar, a eutanásia. E o que é eutanásia? É aquela hora que a pessoa está sofrendo tanto, desliga os aparelhos. Não tem mais jeito. Vai deixar sofrer mais 1, 2 dias, uma semana? Desligue. Pois é. Aí você vai para uma maternidade, a criança nasce e vive 3 segundos. Você desligou o aparelho 3 segundos antes, a criança nasceu e passou 3 segundos. E aí? Por quê? Porque ela recebeu um sopro de vida de 3 segundos. A gente não sabe, a gente recebe um sopro de vida. Eu sei que meu sopro de vida está certo. Eu não sou Divaldo Franco, não, porque Divaldo Franco já 2 vezes já esticaram a vida dele, porque ele está fazendo tanta coisa boa que ficaram com pena de nós, aí deixaram o Divaldo viver mais. Mas eu não faço tanta coisa boa assim, então eu não tenho esticar não. Às vezes Deus até diminui um pouco a nossa vida para que a gente não erre tanto. Olha, venha cá, pare, calma, vamos aprontar tudo de novo para você melhora. Na próxima, você faz as coisas, você está errando mais do que o padrão. E é mesmo. A gente erra muito. Se nós vivemos uma vida espírita, o que é que acontece? Nós vivemos essa vida e toda hora... Rapaz, por que eu fiz isso? Eu disse que não ia fazer mais aquilo. Aí eu me esqueci. Por que eu me esqueci? Acordei, me lembrei e tal. Quando chegou de tardinha, esqueci tudo e fiz tudo de novo. Aí vou começar tudo do zero de novo. Até o dia que a gente começar a fazer tudo certinho. Sabe como? Se lembram que quando a gente era pequenininho, a mamãe dizia: vai escovar os dentes, menino, vai escovar os dentes, menino. Aí você acaba escovando os dentes todo dia, toda hora, né? Pronto. Quando aquilo entrar no seu espírito, aí você vai começar a fazer o bem toda hora. Não vai fazer o mal.
De vez em quando a gente escova os dentes mal também, tá vendo? Até para escovar os dentes, que a gente escova todo dia, toda hora, a gente faz errado. Então, não precisa se martirizar por causa disso. Isso é normal. É um processo de aprendizado. Até a gente colocar aquele negócio funcionando sem parar, é difícil. Nós somos igual às máquinas que nós produzimos. Tem defeito. De vez em quando precisa ir para um consertozinho. Aí Deus quer que tem pena da gente, dá uma febrezinha de uns 3 dias, a gente fica lá 3 dias na cama. E ao invés de ficar pensando nas besteiras que fez para ver se melhora, fica lá, eu estou doente, ai meu Deus. Para com isso. Pensa nas besteiras que fez e quando ficar bom, tenta melhorar. É isso que a gente tem que fazer. Porque o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma série de coisas. E essas coisas todas a gente tem que usar da melhor maneira possível. Mesmo porque não são nossas, a gente vai usar tudo. Vai usar dinheiro, vai usar emprego, vai usar favor, vai usar o favor que a gente faz também. E depois vai embora. E a única coisa que a gente leva é que a gente fez o bem a alguém. É isso que a gente leva, mais nada. Porque a gente leva a satisfação de que subiu um degrauzinho a mais. Eu conheci o espírito, já desencarnou, que ele dizia, Renato, 40 anos. Então, melhorei um pouquinho assim, e se melhorei. Eu digo, não faça isso. Pelo menos você tem consciência que melhorou. E as pessoas, o que tentou melhorar, e as pessoas que nem tentaram melhorar. Isso já é ótimo. Eu estou tentando melhorar, já é bom. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Mas amanhã tropeça de novo. Mas já é bom. Eu não estou tentando todo dia. Está virando espírita. Virar espírita não é de um dia para a noite, não. A gente entra nas casas espíritas, que coisa linda! É o dia a dia, é a consciência, é sentir. Eu me lembro quando comecei a fazer o R, tinha um amigo, Láudio, que hoje ele se aposentou e foi para a terra dele, Paraná, Umuarama. Quando a gente se encontrava na segunda-feira, eu, Láudio, rapaz, não adianta não. Eu vou largar esse negócio, porque cada dia que eu venho aqui eu saio pior. Eu penso que sou ruim, aí quando eu vou embora, eu descubro que eu sou pior do que eu já sou. Assim não dá. E religião é essa? É uma religião que nos faz ter consciência de todos os pequenos males que a gente fazia sem ter consciência. Não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. Ah, você tem que ser casto. Veja bem, esse negócio de, porque hoje o sexo é livre. Você tem que ser casto. Casto significa que não tenha nenhum tipo de relação sexual, não. Não pode ter sexo antes do casamento. Não, minha gente. Sexo é feito com amor. Se 2 pessoas se amam e passam 10 anos juntas, mesmo sem se casar, e fazem o sexo com amor, com respeito, isso não tem problema. Você não pode pecar. É pegar essas mulheres, coitadas, que estão aí na rua, pagar. Aí que é terrível. Por quê? Porque você está, ao invés de você estar ajudando, você está viciando elas a ficarem dependentes de ganhar o dinheiro, o material, com uma coisa espiritual. Mesmo porque o sexo é uma coisa do seu corpo. Você está usando o seu corpo mal para uma coisa que não vai lhe levar a nada. Não roubar. Quem ama não rouba. E roubar é uma coisa terrível. Mesmo porque você está tirando de outro uma coisa que não é dele. Uma coisa que está aí para as pessoas usarem. E se está comigo é para eu usar, se está com outro é para o outro usar, não é para eu usar. Então, na hora que eu pego, eu já me aproprio de uma coisa que não é para mim estar usando. Eu não preciso daquilo. Aquilo não vai me levar a nada. Eu não sei o que fazer com aquilo. Se eu não sei administrar, para que me dar 1 milhão? Não é melhor dar um analfabeto, coitado, como
seu Mamed Paz Mendonça. E não deram a ele nada, coitado. Ele foi, e fez uma rede de supermercado. Ficou podre de rico. Não sabia nem assinar o nome direito, ainda por cima era gago. Ficou podre de rico, respeitadíssimo. Ele, botando dinheiro na mão dele, ele sabia fazer, quer dizer, ele fazia uma empresa, dava emprego, dava condições de vida a uma série de pessoas. Eu talvez não tenha condição de fazer isso. Talvez eu tenha condição de dar uma vida melhor a 2 ou 3 pessoas, mas não a milhares de pessoas como ele deu. Entendeu? Cada um tem a sua coisa. Agora me dê coisa para fazer, para eu trabalhar. Eu vou e trabalho. Não sei se eu estou fazendo bem, mas eu estou, pelo menos, fazendo com amor aquilo. Aquilo eu sei fazer. Eu não sossego enquanto o trabalho não estiver pronto. Você faz em 10 minutos, eu faço em 1 hora, mas eu faço. Eu faço. Não levantar falso testemunho. Esse é terrível. Esse é o que a gente chama de traição. E, normalmente, isso é feito por alguém que está perto da gente. Isto é, mente. Colocar as palavras erradas na minha boca. Olha, ele me disse isso. Mentira, mas levantar falso testemunho é matar com a língua, é desmoralizar as pessoas. Nós temos que ter misericórdia com o próximo. Não desejar a mulher do próximo. Esse é o que 90% dos homens querem. Desejar a mulher do próximo. Bom, procure a sua. E ache a sua e trate bem para ser bem tratado. Porque você não vai precisar nem olhar para a mulher do próximo. O próximo é que vai olhar para a sua. Que coisa linda aqueles dois. Trate bem todas as mulheres. Vai desejar para quê? Você desejar a mulher do próximo, você não tem o prazer. Por que não tem prazer? Porque você não tem aquele sentimento de amor que aquela mulher, que é a mulher escolhida para você, vai lhe dar. Ah, mas e se você tiver 3 casamentos? Bom, que seja feliz enquanto dure, como dizia o ministro de Moraes. No seu casamento, ame, faça tudo de bom. E quando terminar, terminou. Ah, mas terminou porque a gente brigou. Brigou, mas quanto tempo a gente se beijou e tal. Então, uma briga significa que Deus nos trouxe essa briga para nos mostrar que a gente passou o tempo da gente. Acabou, vocês fizeram a sua parte. Então, pense só no lado bom, ao lado não deu certo. E foi, não, a gente preferiu cada um para o seu caminho. E todos os dois estão felizes. Cada um no seu caminho. Então, eu brinquei na última palestra dizendo que esse não desejar a mulher do próximo foi o que deu mais trabalho a Moisés, né? Moisés recebeu isso e disse, e se alguém desejar, e se correr atrás da mulher do próximo, pegar a mulher do próximo, o que é que faz? Eu estou com 20 mil pessoas aqui que passaram 200 anos em escravidão. E agora, como é que eu controlo esse povo? Aí Moisés fez um código penal. Desejou a mulher do próximo e traiu, os dois vão morrer apedrejados. Moisés criou o quê? A punição. Deus nunca deu punição a ninguém, não. Viu? Moisés foi quem criou. Então, Deus nos deu a lei, mas não nos deu o código penal, não. Não fez? Problema seu. Você sabe que você tem que ser bom. Se não for bom, você vai ficar repetindo até aprender. Mas você não vai ser punido. E, por fim, não cobiçar as coisas alheias, que é, vamos dizer assim, uma coisa mais ampla de roubar. Então, você tem que ser acima de ser. Jesus acabou morrendo na cruz. E o que é que ele fez no final? Ele nos deixou a lição. Antes de morrer, ele disse algumas palavrinhas. E disse, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Isso significa o quê? Que Jesus perdoou as pessoas? Não. Muito mais profundo do que isso. Perdoar, ele já tinha perdoado desde que chegou. Quando Jesus disse perdoai porque eles não sabem o que fazem,
Perdoai porque eles estão matando. Perdoai porque eles não estão amando. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão raciocinando. Então, quando Jesus deu essa finalização, é porque Jesus nos deixou o exemplo. Pode. Você faz, ótimo, mas não deve fazer. E aí, Chico dizia, Jesus só nos pediu uma coisa, amai uns aos outros. Ele só pediu isso, mais nada. Então, o que é que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo nos diz que nós devemos ter humildade. Aí a gente vai para a humildade e lê. Humilde é aquele que baixa a cabeça, não. Humildade é aquele que recebe um elogio. E aquele elogio dá uma alegria a ele e dá um estímulo a ele para ele continuar fazendo o bem. Aquele elogio é como se fosse, continue fazendo. Mas não é, você é o máximo. Eu não sou o máximo coisa nenhuma. Eu não faço mais do que a obrigação. Sabe por quê? Porque o que eu faço de bom para você é o que eu quero que você faça para mim. O que eu faço de ruim para você é porque eu sou miserável mesmo, eu sou imperfeito. Eu não posso fazer uma coisa ruim para você, só que eu não quero que você faça comigo. Então, o que eu faço de bom é o que eu quero que você faça para mim. É a lei que está no meu coração. É a lei do que é certo e o que é errado. O que eu quero que você faça para mim é o certo. O que eu não quero que você faça para mim é o errado. Então, eu não devo fazer para você. Então, a simplicidade, a humildade, é simplesmente um estímulo. Quando eu penso assim. E a gente tem que pensar assim. Nós somos espíritas. A fidelidade a Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. A pessoa precisa nos dar a fidelidade a Deus. Não precisa ficar dizendo, eu sou fiel. Não. Ser fiel a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? Quem que dá na sua frente. Não é seu irmão, não é seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, não. É o mendigo, é o marginal, é o bandido, é o governador, é o prefeito, é seu primo, seja quem for. É o próximo. Mas eu preciso ficar abraçando. Não, você precisa ficar rezando para que eles se tornem pessoas melhores. Só isso. Já ajuda demais. Se 20% da humanidade fizer isso pelos irmãos, você não sabe como o mundo vai ficar bom. Infelizmente, não fazem. E eu estou no meio. Amor ao próximo. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus disse, meus discípulos amam uns aos outros. Então, aqueles 12 foram só, como é que a gente chama? Uma amostra. Todos que amam uns aos outros são discípulos de Jesus. Porque ouviram a palavra dele, mesmo 1.000, 2.000, 3.000 anos depois dele, e seguiram o exemplo, as palavras. Jesus ficou com tanta pena da gente que nos ensinou até a orar. Ele fez o Pai Nosso. Olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Mas só se for feita a tua vontade. A gente tem que fazer a vontade do Pai para que conquiste o reino dos céus. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Nós perdoamos, perdoar as nossas dívidas, como perdoamos quem nos deve. Primeiro nós temos que perdoar quem nos deve, para depois as nossas dívidas serem pagas, serem perdoadas. Se você não é capaz de perdoar, como é que você tem a cara de pau de pedir perdão? Então você tem que aprender. De qualquer maneira, mesmo que você não peça perdão, você é perdoado. Mas continua na escola até aprender a perdoar. A gente tem que aprender tudo, senão a gente não é perfeito. E Deus tem toda a paciência. Deus já gosta tanto da gente que diz, você vai ser perfeito. Quer você queira, quer não queira. Sabe quanto tempo eu tenho para lhe dar isso?
toda a eternidade. Pronto, acabou-se. Está resolvido. E quando a gente ora, é o valor da oração. Quando você ora, diz, isso não tem nada, não ajuda não. Você já se sentiu aliviado. Já passou por sua cabeça que o alívio pode ter sido a oração de outros para você? Eu tive uma experiência muito bonita uma vez, que eu estava dando passe. Quando terminou, eu pedi uma oração a todos os passistas que fizessem uma oração, uma vibração para uma pessoa. E a pessoa recebeu a vibração. Aí, tal hora, assim, eu recebi toda aquela vibração, como se tivesse toda uma espiritualidade me ajudando. E passou. Eu estava me sentindo mal, passou tudo. A oração faz bem. Aí ela chega aos poucos, ela não chega de uma vez, não. E chega em cada um na hora que a gente precisa. Por incrível que pareça. A gente não dá esse valor, mas é essa hora mesmo. E a oração é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. É Deus.